Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vem comigo, ó. Matheus Uribe está acertado com o Flamengo e o Mengão insiste na contratação do Ângelo. Correntes políticas fazem pressão pelo retorno do Jorge Jesus. Que história é essa? A gente vai explicar para vocês. A diretoria, departamento de futebol, pelo menos, segue confiando no trabalho do técnico Vitor Pereira. Lateral direito, teve algum avanço, alguma situação, alguma coisa, alguma novidade para vocês? Vamos falar sobre isso também. Pedro, eleito o Rei da América, prêmio muito conceituado e importante no continente americano. E falando em premiação, gente, a gente vai falar para vocês da premiação do Carioca. Tá quase na final do Carioca e não tem premiação definida até o momento. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, que é muito importante para a gente, o like de vocês. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Ó, tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, inscreva-se. É só você clicar, se inscrever e vem fazer parte aqui, ajudar o nosso canal a crescer. Porque aqui vocês sabem, a gente vai sempre direto ao ponto, é sem mimimi. E para começar, vamos ao que interessa. O torcedor quer saber. Raíza, o Flamengo acertou a contratação do Matheus Uribe? Vamos lá, sobre o Matheus Uribe, gente, para quem acompanha aqui o nosso canal, não perde os nossos vídeos, vocês podem ver que aqui no nosso canal, no dia 11, sábado, a gente trouxe a informação de que o Flamengo topava pagar o salário que o Matheus Uribe pediu. Então, o que falta? Tá tudo certo? Não. Falta ele tomar uma decisão. A proposta do Flamengo está na mesa. É uma proposta muito boa. Entre salários e luvas, ele vai ganhar quase 1.200.000 por mês. É muita grana mesmo, né? E é um jogador muito bem visto pela diretoria. Essa proposta é para 3 anos de contrato. Ele tem 32 anos, eu sei que o torcedor pode ficar assim, mas 32 anos, já está numa idade complicada, 3 anos de contrato. Olha, o Flamengo quer pegar ele de alguma forma, né? Primeiro, está oferecendo mais tempo de contrato que o Porto. O Porto continua tentando a renovação de contrato dele. Ele é titular do Porto, gente. Ele é um jogador importante. Foi muito importante no Porto também nos últimos anos. Eu tenho ótimas referências dele. Ele é um jogador também de seleção colombiana, continua sendo convocado para a seleção, inclusive foi convocado para esses jogos da data FIFA de março, tá? E é um jogador que está pronto. Ele chega, se o Flamengo acertar a contratação dele, ele chega para ser titular. Ele chega para vestir a camisa e assumir a posição. É um jogador que marca muito bem, que chega ao ataque, que finaliza de fora da área. É um jogador que está pronto. Na minha opinião, é uma grande contratação, tá? Se ela for confirmada. Mas, Raíza, e esse papo da esposa dele? Como é que é essa situação? Vamos lá, o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu respeito a informação de todo mundo, respeito tudo. Mas, assim, não adianta ele topar e a família dele não topar, né? É uma decisão em conjunto. Então, o que eu posso dizer para vocês é que agora, neste momento, ainda não houve um acerto, né, do Flamengo conseguir fechar a contratação dele. A informação que eu tenho, tá, é que ele gostou muito da proposta do Flamengo. Por quê? Porque é o salário que ele pediu, é o salário que ele pediu ao Porto, tá? É um tempo de contrato maior e é uma proposta que ele entende ser interessante. Por outro lado, o Porto ainda está tentando a renovação dele. E ó, o Flamengo quer o Matheus Uribe para já, tá? Ele tem contrato com o Porto até 30 de junho, mas o Flamengo quer a contratação dele para já. Se não acontecer para agora, o Flamengo quer também para julho. O Flamengo quer ele de qualquer jeito. O Flamengo está fazendo um esforço. E eu tinha trazido aqui para vocês também que o Flamengo aguardava a partida entre o Porto e a Inter de Milão pelas oitavas de final da Champions League
para ver o que ia acontecer, para ver se o Flamengo ia conseguir avançar nessas tratativas e se o Flamengo ia conseguir até avançar para tentar tê-lo já para agora. A janela fecha no dia 4 de abril. Tá? Se o Porto tivesse avançado, ficaria mais difícil. Mas como o Porto caiu, é um ponto a mais a favor do Flamengo. As negociações devem se intensificar agora. Devem não, elas vão ser intensificadas agora por parte do Flamengo. E o Flamengo aguarda uma resposta definitiva do Matheus Uribe. E o Flamengo está fazendo muito esforço para tentar contratar esse jogador que é um jogador, como eu falei para vocês, visto como um jogador que chega para assumir posição, veste a camisa e jogar, tá? E o Ângelo, Raíza, o Flamengo segue interessado no Ângelo? A gente também trouxe isso aqui para vocês. Quem acompanha o nosso canal fica por dentro de tudo, sabe tudo antes, tá? A gente já tinha falado sobre isso, o Flamengo segue interessado no Ângelo. Teve uma reunião ontem, né? A reunião que era para acontecer na segunda-feira, mas como teve o jogo do Flamengo com o Vasco, eles passaram a reunião para terça-feira e ficou decidido que o Flamengo vai avaliar a possibilidade de tomar outros caminhos para continuar tentando a contratação do Ângelo, tá? Agora é aguardar os próximos dias, ver se o Flamengo vai conseguir montar uma estratégia para seguir realmente tentando a contratação do Ângelo, que é um jogador que a diretoria gosta muito, é um jogador que o Flamengo tentou contratar, ele ainda estava na base do Santos, e é um jogador que o Vitor Pereira gosta muito também, tá? O Vitor Pereira acompanhou ele mais de perto quando ele comandava o Corinthians, né? Ele jogava lá no Santos, chegou a jogar contra o Ângelo, e é um jogador que o Vitor Pereira também gosta muito. Eu quero saber de você, torcedor. O que você acha, né, dessa insistência do Flamengo no Ângelo? Vale a pena? Lembrando que o Ângelo recusou o Flamengo publicamente, né? Ele soltou uma nota dizendo que queria ficar no Santos. Agora vamos falar sobre Jorge Jesus, porque hoje o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva antes do jogo contra o Sevilha do Jorge Sampaoli e foi questionado sobre o áudio que ele passou para o Papa. Um áudio dizendo que não queria ficar na Turquia, que era muito frio lá, enfim. Ele foi questionado sobre esse áudio, né? E ele foi seco. Jorge Jesus foi muito seco. Né? Ele disse que todo mundo sabe que o contrato dele termina em maio e que era a única coisa que ele ia falar sobre o assunto. Ele falou assim, ó, eu tenho um contrato que termina em maio, não é novidade. Portanto, não tenho mais comentários. Ele foi seco, né? Aquele curto e grosso. Vamos lá. Informação que eu tenho é a seguinte: o grande desejo do Jorge Jesus é assumir a seleção brasileira, né? O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está em busca de um treinador. O plano A é o Ancelotti. Não sei o que vai acontecer. Real Madrid, inclusive, venceu o Liverpool de novo, garantiu vaga nas quartas de final da Champions. Não sei qual será o futuro do Ancelotti, se o Edinaldo vai conseguir ou não contratar, mas é um grande desejo do Jorge Jesus, né? E eu sei também que o Jorge Jesus tem o desejo de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Ele tem essa vontade. E internamente hoje no Flamengo existem pessoas, tá? Correntes políticas da Gávea fazendo pressão para que o Flamengo contrate o Jorge Jesus, que traga o Jorge Jesus de volta. Nos últimos tempos, o Jorge Jesus se aproximou de algumas figuras políticas antigas do Flamengo, tá? E essas pessoas que vivem a política do Flamengo, vivem os corredores da Gávea, estão fazendo essa pressão, estão pressionando internamente para que o Flamengo traga o Jorge Jesus de volta. O que eu sei também é que o departamento de futebol segue acreditando no trabalho do Vitor Pereira. O departamento de futebol acredita no que vê no dia a dia, gosta do que vê do trabalho nos treinos, entende que tem muita intensidade e tem uma boa relação do Vitor Pereira com os jogadores. E o departamento de futebol acredita que o trabalho do Vitor Pereira vai render bons frutos ao Flamengo. Claro, tudo depende do que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Carioca, especificamente,
né? Depois do Campeonato Carioca, a diretoria vai fazer uma avaliação profunda do trabalho do Vitor Pereira e é importante que ele seja campeão. Marcos Braz foi muito claro com o Vitor Pereira. É importante ser campeão carioca, né? Porque o Vitor passa por um momento grande de instabilidade no Flamengo e até de incerteza no futuro por conta dessa dependência dos resultados. Mas o que eu sei é que o próprio presidente Rodolfo Landim está tentando blindar o departamento de futebol da política da Gávea. Ele disse que ninguém sai. Marcos Braz não sai, Bruno Spindel não sai, Juan não sai, Fabinho Soldado não sai e Vitor Pereira, neste momento, também não sai. É o treinador do Flamengo e vai continuar sendo, pelo menos, até aí a final, até a reta final, até o final da participação do Flamengo no Campeonato Carioca. Se vai ser campeão ou não, a gente não sabe, mas é o que o Vitor Pereira está precisando. Então é isso, gente. Correntes políticas da Gávea pressionando, né? Os corredores da Gávea fervendo, pressionando, querendo que o Flamengo contrate novamente o Jorge Jesus, que, ao que tudo indica, ficará livre no mercado em maio. Só que o Jorge Jesus tem um problema, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos ele não fica muito tempo em clube nenhum. No Al Hilal foi para lá, ficou, né? Ficou nem um ano. Depois veio para o Flamengo, voltou, lá quis também um ano, ia completar um ano, voltou lá para o Benfica, não ficou um ano. Foi para o Fenerbahçe, um ano, vai ficar uma temporada. Enfim, tá difícil. Desculpa, no Benfica ele ficou um ano, sim, né? Foi demitido um pouco depois de um ano. E depois, agora no Fenerbahçe, também não vai ficar. Ou seja, tá difícil para o Jorge Jesus sossegar num clube, tá? Mas é isso que está acontecendo em relação ao Jorge Jesus e a política interna do Flamengo. Vamos falar sobre coisa boa agora, porque o Pedro foi eleito o rei da América, né? Ele venceu a concorrência com o próprio Arrascaeta, companheiro de time, e o Julián Alvarez também, e foi eleito o rei da América numa uma conceituada premiação do jornal El País, que premia o melhor jogador da América em 2022. Quem não gostou muito disso foi o empresário do Arrascaeta, viu? O empresário do Arrascaeta se manifestou, ele não gostou, disse que é uma pena e uma injustiça não se premiar os artistas, né? Dizendo que o Arrascaeta há 4 anos é o talento mais importante e delicioso, ele usou essa palavra, delicioso da América e está entre os melhores jogadores do mundo, né? De fato, o Arrascaeta, por tudo que vem jogando nos últimos anos, ganhou poucos prêmios individuais, né? Acho que o Arrascaeta merecia ganhar mais prêmios individuais, pelo que ele vem jogando nos últimos tempos. E o empresário dele, claro, encheu a bola dele, o Daniel Fonseca, disse que ele é o protagonista, sempre sendo protagonista no maior nível futebolístico, com magia, né? E para milhões de pessoas, ele é o rei do futebol e sempre será o rei do futebol. Encheu a bola do Arrascaeta, mas é normal, né? Tem que encher a bola, é o empresário dele. Se o empresário dele não encher a bola, quem vai encher a bola? E ele merece, realmente vem jogando muita bola nos últimos anos. Na minha opinião, eu acho que ele deveria ganhar mais títulos individuais, ter ganhado mais títulos individuais nos últimos anos. Agora também acredito que foi merecido esse prêmio para o Pedro, arrebentou, foi super decisivo, né? Fez 4 gols nas oitavas da Libertadores, fez gol no Corinthians, fez 4 gols em semifinal, jogando contra time argentino, lá na Argentina. Ou seja, foi um jogador importantíssimo também para o Flamengo na última temporada. Falando de premiação, gente, o que não tem premiação ainda é o Campeonato Carioca. É isso mesmo, pelo 3º ano seguido, o Carioca corre o risco de não ter premiação para o campeão. Até agora não tem nada definido. O que eu soube é que vai ter uma reunião nos próximos dias para discutir essa situação com a área comercial, mas que está difícil, que é bom os clubes se prepararem, que a possibilidade é grande de não ter
premiação esse ano novamente. O que eles alegam é que não conseguiram fechar o contrato de TV com Vasco e Botafogo, né, dos grandes, só com Flamengo e Fluminense, isso atrapalhou na hora de arrecadar com a parte comercial, tá? O Flamengo colocou uma grana no bolso, colocou 21 milhões no bolso de direitos de TV. O mesmo aconteceu com o Fluminense, que colocou 14 milhões no bolso, mas a premiação para o campeão, até o momento, segue indefinida. Que situação, hein, galera? Bom, por hoje é isso, né? Vou me despedir aqui de vocês. Mas lembrei agora, antes de fechar, rolou uma fake news por aí, dizendo que o Vitor Pereira treinou com o Davi Luiz hoje de volante. Gente, o Davi Luiz nem treinou com o grupo hoje, tá? O Davi Luiz está se recuperando de lesão. Ele fez um trabalho à parte. Nem treinou com o grupo hoje. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Ele fez um trabalho à parte. Então, como é que o Vitor Pereira ia colocar ele para treinar de volante hoje, se ele nem treinou com o grupo? Quem treinou com o grupo hoje foi o Felipe Luiz. Participou de toda a atividade com o grupo. Pode ficar à disposição do Vitor Pereira para o segundo jogo do Campeonato Carioca contra o Vasco. Finalmente, Felipe Luiz voltando. Vai depender dessa semana de treinos dele, dos próximos dias, mas hoje ele fez todos os trabalhos sem problemas com o grupo. Valeu, galera? Muito obrigada aí. Não esqueçam também de ativar o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. Grande beijo para vocês e tchau, tchau.